grande momento, linha de geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Ah, esqueci um negócio. Bancai. Merece, hein? Merece. Finalmente um bom episódio depois desses últimos episódios broxados. Mas um episódio animal. Eu achei animal ali. Os capitães da Divisão Zero mostrando já um pouquinho do que eles podem trazer. Eu adorei o começo do episódio ali, aquela resenha do Yhwach com o Manako Osho, principalmente várias córneas ali nos olhos do Yhwach. Achei aquilo bem bizarro e eu adoro essas bizarrices de Bleach. E essa resenha vai ser boa, tá? Essa vai ser boa. Vocês que são muito fãs de Bleach, que não conseguem suportar uma pessoa que fale um pouquinho diferente, que critique, né? Que alguma cena, aqui vai ser uma resenha mais flat, pelo menos da minha parte. Não sei do André. Nem conversei com o André sobre o episódio. Cheguei agora. Nem conversei. Mas antes da gente continuar, eu preciso mandar um salve para o Pedro, do canal Narrativando. Ele fez um react nosso do vídeo que eu fiquei broxado com a chegada do Bleach, ó, do Ichigo, né? E ele fez um react utilizando os argumentos dele. E é o primeiro react educado que fizeram nosso. É difícil, viu? React educado na internet é uma coisa... Eu tô já há um tempinho na internet, é difícil. O Gabriel me falou, teve um react... Podia ser... Vamos tentar batizar react educado. Quem sabe vira uma moda, né? Eu fiquei muito surpreso, porque tem muitos canais aí, canaizinhos, né? Que fazem reacts nossos, atacando a nossa pessoa. No caso do Pedro, do Narrativando, é óbvio que eu não assisti o vídeo todo, porque é bem longo, mas vi algumas partes, o cara foi super respeitoso, colocou os argumentos dele, então assim, parabéns Pedro, parabéns mesmo, pela postura, pela educação, pela hombridade, em usar o React para trocar essa ideia. Isso. A gente sempre fala aqui que o React é um formato que a gente não gosta desse formato de React. A gente nunca vai fazer React de nada, mas nem de ninguém, principalmente. Mas assim, foi bem legal a sua postura e tal. E quero também mandar um salve pro pai do Pedro. O Pedro não falou o nome dele, mas um salve pro pai do Pedro, que ele falou que o pai dele assiste aqui a Linhagem Geek. Então, pai do Pedro, do canal Narrativando, um salve pra você, um grande abraço. E mais uma vez, parabéns, Pedro. Inclusive, eu já vou até fazer só uma observação em relação ao que você trouxe, o Ichigo. Você falou que o Ichigo não mata, trouxe vários exemplos, tá bom. Eu aceito que o Ichigo não mata, legal, mas pra mim, ele deveria no mínimo ter deixado todas aquelas menininhas inválidas, sem perna, viva, tá? Viva, mas sem perna, aleijada, muda, com o pescoço quebrado, mas viva, tá? Viva, mas basicamente é isso. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Quer falar? Não, o que a gente fala do Ichigo é em relação à postura, né? A gente sabe da característica do personagem, mas quando você teve aquele primeiro arco assustador dos capitães sendo humilhados, a gente achava... Isso. Entendeu? Porque os capitães, eles também, eles vieram... Eles têm quase, né? Quase. Principalmente a Rukia. Eles têm muitas coisas em comum com o Ichigo, mas na luta ali contra os Quinches, não queria nem saber, porque você tá defendendo a Sereitei. A gente esperava uma postura mais enérgica, de acordo com a guerra. Mas a gente sabe das características do personagem, a gente só achava que ele poderia vir mais, um adjetivo bom e que combina com esse momento, espadaúdo. Exatamente. Podia vir com a espada mais afiada, mas não tem problema nenhum. Mesmo porque essa temporada estava entregando isso pra gente. O Renji matou o Quinch que ele lutou, a Rukia matou o Quinch que ela lutou. Então assim... Era mais do que o Komamura. Ele não matou, deu a espadada lá na Bambieta, ela tava morta. Quem ressuscitou ela foi a Gisele. Então assim, tudo tava indicando. O próprio Kenpachi matou o molequinho lá. Então assim, todos estavam matando os Quinches. Aí chega o Ichigo, não quero, entendeu? Mas tudo bem, já que o Ichigo não mata, pelo menos estraçalha, deixa vivo, respirando, mas estraçalha, entendeu? Não estraçalhou, mas tudo bem. E é uma característica dos protagonistas, né? É uma característica, por exemplo, o Goku,
Ele não chega a matar também. Ele chegou e matou o Freeza, então, né? Não, o Freeza acabou não morrendo, né? Mas... então, mas é uma característica, se você ver, o Seiya já matou muitos, mas ele não tem essa intenção. O Yusuke também não. O Yusuke não chegou. O Toguro meio que morre, né? Meio que se dê. Enfim, tem toda a questão. Mas é do protagonista. A maioria. O próprio Naruto também não. Naruto também não. Então é da característica do protagonista do Shonen. É dessa característica. O próprio Kenshin. Também que se recusava a matar depois de ter matado muito. O próprio Tanjiro. Ele tem que matar, mas assim, ele mata com muita relutância. É isso mesmo, né? É exatamente isso. Sim, é que infelizmente... Então, mas é que assim, você deu o melhor exemplo. O Tanjiro, ele não quer matar, mas ele sabe que é assim que ele vai solucionar o problema. Exato. Então, era mais ou menos essa filosofia que eu esperava do Ichigo. Mas são aqui exemplos. Depois a gente pode até marcar, quando estiver acabando essa temporada, no último episódio, pode até marcar uma live com ele pra a gente falar disso, porque aqui, como o Gabriel fala, discordar não é ofensa e não tem problema nenhum discordar. Exato. E mais uma vez, parabéns pela educação. Bom, vamos lá, entra no episódio. Começa com uma reunião, né, em PB, né, reunião no passado do Manako com o Yhwach e o Manako querendo a paz, né, entre os Quinches e os Shinigamis, um pacto de não agressão. E aí o Osho sugere que os Quinches deixem que os Shinigamis cuidem do mundo, enquanto os Quinches desfrutam da prosperidade de seu império. E o Yhwach só com o bigodinho, ainda não cresceu a barba. O Yhwach só com o bigodinho e o cabelo mais curto também, né? Fala assim, ó, isso é uma mentira. Ele abre aspas. Quem estabeleceu os limites para essa paz eterna ao separar a vida da morte? O Osho responde, o rei das almas. E o Yhwach fala, quem espalhou o medo da morte entre as pessoas? O Osho responde, o rei das almas. Nessa hora, o Yhwach começa a concentrar a energia, partículas espirituais em direção a ele, e ele abre os olhos, e aí tem 4 córtex ali, né? 4 bolinhas nos 2 olhos. Eu achei incrível, assim, bizarro. É muito, E né? ainda, a sonoplastia faz um barulho meio ploc. Eu lembrei muito de Naruto, do olho, que tava aqui, né? Que tinha... É bem bizarro, mas foi bem bizarro. O nosso querido Zangief já dá aquela mãozada, né? E aí Deidara, né? Deidara. Na verdade não é o Deidara que tem olho na mão. Não, o Deidara tem a boca. Tem a boca. Sim. O Danzou tinha olho na mão, Não, né? o Danzou tinha olho em tudo. Verdade. Ele dominou vários olhos. Mas ele não tinha na palma, inteiro. né? Não. Enfim, corpo inteiro. O Yhwach começa a partir pra... Ele oferece uma resistência ao Osho, ele abre a palma da mão e também abre um olho com duas córneas, né? São olhos, assim, similares. Deve ter alguma relação esses dois. Esses dois devem ter... O episódio indica que o Osho e o Yhwach têm alguma história mais profunda. Beleza, o Yhwach dá aqui, inclusive quando nessa cena o Yhwach chega a ver, a ilustração mostra, né, pra gente, o Manako Osho meio com uma criança no colo. Pode ser o Rei das Almas ali. Ou o Yhwach. Ou o Yhwach. Sim. E aí o Yhwach dá aquela famosa desaparecida e aparece na cara do Manako, ele pega na mão do Manako, né? E o Manako, a mão dele cresce e vai pra cima do Yhwach. E aí o Yhwach perde os olhos, fica com os olhos normais. Alguma coisa, essa mão aí, inclusive ele fala que essa mão é a mão do Rei das Almas. E aí ele fala, o Osho, que tem um monte de supermercado aqui agora, tá na febre, ele fala o seguinte, você achou que eu deixaria você ficar com o braço do Rei das Almas de graça? Exatamente, exatamente. O que eu tô com vários medos, tá? A partir desse episódio, eu tô com vários medos. E um dos principais é o Dragon Ball Super. O nível elevadíssimo, Rei das Almas. Entendi. A partir daí não tem mais pra onde ir. O nível de poder já tá muito estratosférico, então aqui é o meu medo. Voltamos ao presente, eles chegando no palácio
Aí eu quero ver, né? É, no Palácio Real. Exato. Chega ele, lá. o Ishida E o Cabeleira. E o Loiraça. É, e aí o Loiraça pega... e ele, da mão dele, sai meio que uma graxa, uma coisa preta, né? E aí dessa coisa preta, né, surgem guerreiros, soldados. Quando surgem os soldados, aparece a Chutara, que é a capitã da Guarda Real, com ninjas. E aí vai começar a treta. Vai começar a treta aí. Temos a abertura. Voltamos pra abertura com aquela quebra pra dar aquela respirada. Sim. Alívio cômicozinho do Ganju Shiba chegando no javali dele, falando que quer ir pro Palácio Real junto com o Ichigo, o Shadow, a Inoue e a Yoruichi. Aí eles entram naquele cigarrão gigante, parece um cigarro, né? Parece um lápis com borracha. É. E aí eles partem em direção ao Palácio Real. E aí tem aquela lembrança, né? Lembra quando a gente se juntou que o Ishida estava junto? Isso aqui, eu vou ser obrigado a falar. Eu achei muito forçado, tá? O Ishida debandar dessa forma. E é muito Naruto. Por mais que ficam com raiva, foi escrito. Não interessa, entendeu? É muito parecido. O plot é muito igual. É, parecido mesmo. E assim, depois de tudo... Mas o Naruto é melhor, tá? Pra mim nessa parte, porque desde o clássico o Sasuke tava indo pro lado negro da força. Aqui o Ishida passou toda a saga do Bleach junto e na última ele foi. Mas pra mim, assim, pode ser que isso não aconteça novamente, nós não lemos o mangá. Mas Tomara. É muito... Tomara. Assim, de verdade, tá? Eu achei... Verdade. É muito óbvio que o Ishida não mudou de lado. Eu também Porque acho. não houve exatamente o que você falou. Não houve essa construção. Não houve. Não, assim, eu acho que vai ser ousado demais do Chichikubo você transformar o Ishida num grande vilão. E não só isso, é você equiparar a força dele com o do Ichigo, né? Ele bebeu o sangue do Yurabara, mas né? só. Então, exatamente. O cara tava treinando na divisão 0. Fora todo o histórico, né? Aquela coisa, né? O Goku treinou pra cacete, chegou em vários níveis de Super Saiyajin. Aí vem o Freeza, treinou 3 meses e virou Gold. Exatamente, por isso que é ruim, né? Isso é podre, né? É isso aí. Mas tudo bem, começa a luta dos soldados do Yurabara com os ninjas da Chutara. E aí, já gostei demais, porque surgiu um outro Quinch. Com 2 línguas. Com 2 línguas, cara. Que bagulho bizarro, cara, o Chichikubo ele vai fazer algum mangá de terror ainda. Cara, que bizarro. E as 2 línguas pra fora e ele fala assim, ó. Cara, bizarraço. E o poder dele é bizarro também. Porque ele se molda aos ataques e às espadas. E ninguém consegue acertar, as espadas entortam. Ele é o W. Cara, eu nunca tinha visto um personagem com 2 línguas. Eu achei de uma criatividade incomensurável aqui. Eu adorei esse personagem, adorei. E o poder dele também é engraçado. Ele corta os ninjas com o dedo, tal. Só que aí ele vai enfrentar a Chutara, né? E quando ele para na frente da Chutara, a Chutara, que é a mestre do tecido, ela fala assim, ó: eu reajustei a sua roupa com um tecido da minha autoria. Nessa hora, ele não se mexe mais, não consegue mais se mexer. Ele tava lutando de boa, e quando ele prestou atenção, já tinha um logo que ela tinha colocado. Já tinha o logo dela. Ela fala, só que eu também esqueci de falar uma coisa, eu esqueci a agulha dentro. E nisso, malandro, pá, várias agulhas de dentro pra fora. Incrível isso, adorei pra cacete. Morreu o Linguinha. Né, o Linguinha morreu. Linguinha teve uma breve participação mais interessante. Interessante, gostei do Linguinha. Se você for ver, os Quinches, eles são meio bizarros, né? Sim. Tem a da Boquinha. Sim. Tem o Linguinha, né? Esse aqui eu gostei bastante do Linguinha. E aí o Yurabara pegou e falou assim, então tá bom, então eu vou chamar a minha Guarda Real. Aí já melhorou mais. Tem até o Thor, né? Tem o Thor. Tem o Thor de Guarda Real. E eu vou até falar um negócio pra vocês. Eu tava assistindo esse episódio do Bleach em casa, no notebook, meu filho tava do lado. Aí quando ele olhou, ele bateu o olho assim, ele viu a cena da Guarda Real e falou, papai, você tá assistindo o desenho do Thor? Porque é o Thor. É o Thor, né? Inclusive, o nome dele é Geralt Valkyrie.
né, fazendo uma menção às Valquírias. Sim. Surgem os 4 guardas reais, que é o Lilibarro, o Parruda Parinquigas, o Gerard Valkyrie e o Aizen. O Aizen do multiverso. Cosplay do Aizen. Não é possível que esse cosplay do Aizen, ele esteja... Tem que ter alguma coisa esse cara, porque ele é muito igual ao Aizen. Até o fiozinho, né? É, exato. E aí surgem esses 4, que é a guarda real. E eles partem... O Thor, violentaço, agressivo, boladaço, parte pra cima da Chutara, tenta cortar ela. Ele consegue cortar as garrinhas, né? Ela tem uns bracinhos tipo de aranha, né? Sim. Ele corta os braços e aí a Chutara invoca o soldado sagrado do 2º nível, escudo do Rei das Almas. E aí vem um soldado gigante, enorme. Vem um soldado gigantesco, Megazord. E aí o Gorpo, né? Porque tem o Gorpo, o Quinch Gorpo, né? Que é o Parigas. Ele solta uma fumacinha, cara, eu achei isso incrível, Ele vai distorcendo, né? Ele vai se quebrando e vai distorcendo e some no espaço. Ele embrulha o cara como se fosse um papel, amassa como se fosse um papel. Por telecinese, achei fantástico isso também. E sabe? Aí vem o ele Sniper. Vai quebrando, clac, clac. A sonoplastia é muito boa de Bleach também. A sonoplastia é maravilhosa. E aí chega um Sniper. Chega um Sniper confiantaço e dá um HS na Chutara. Um HS maravilhoso. Aí, maravilhoso. Cai sangão. Então, sangaço na testa, daqui pra cima, né? Acaba a cabeça. Arranca. Escalpela ela. E aí, é o seguinte, nessa parte do episódio, eu tava assim, ó. Juro pra vocês, assim, ó. Não tava acreditando. Falei, não é possível. Mas isso era bom ou ruim? Não, você vai entender. Falei, não é possível que a turma da Divisão Zero vai ser humilhada dessa forma. Ah, não, mas eu também já senti que isso era genjutsu. Não, é possível. E aí... Ah, o Gorpo, Quinch Gorpo, ele faz a mesma coisa com ela. Vai amassando ela. Sim. Transforma ela numa bola de papel e manda ela embora. Exatamente. Não, aí o Sniper atira em todas as plataformas do Palácio Real. Sim. Destrói tudo. Mas... comercial. Comercial, galera, a gente quer pedir pra você se inscrever no canal, dar um CCC, seja membro da Linhagem, loja da Linhagem aqui, ó, todas as camisas black que usamos estão disponíveis lá. Se você tá precisando de dinheiro, Tom Dimas, parceiro do canal, desenvolveu vários métodos que ajudam você a ganhar dinheiro na internet. No primeiro comentário fixado tá o WhatsApp dele, chama ele sem compromisso. Se você realmente estiver precisando, segue os métodos do Tom Dimas. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. Se você tá precisando de inglês, já pode parar de procurar porque você encontrou o melhor. E a gente vai te dar um grande desconto, R$200 de desconto. E o curso vai ficar por 12 vezes de R$ 39,70. O link tá na descrição. Comece a estudar inglês. O Sniper... A gente vai usar adjetivos aqui, galera, porque é muito nome, tá? É muito nome, é muito Stan Hitler, é o alfabeto inteiro. É muito nome e também tem uma outra coisa. Como é muito rushado e aparece muita gente, a gente não consegue decorar o nome dos... 40 a mais. É muito personagem. Memória 40 a mais. É, por exemplo, na saga dos Arrancars, a gente sabia o nome porque não era rushado. Entendeu? E eles já tinham sido apresentados, a maioria já tinha sido apresentado antes. Esses aqui surgiram agora. E aqui surgem tipo 5 de uma vez. E aí o Sniper, aquele clássico, o que está acontecendo? E aí volta, aí eu vou fazer novamente a novela. Eu tava assim, aí eu fiquei assim, ó. Isso porque aí eu falei, porque um dos grandes problemas dos animes, você não pode apresentar um negócio supremo e ser derrotado facilmente. A bronca que eu tenho de Cavaleiro do Zodíaco é isso, dos fillers que fazem isso. O Shido ganhando do Aldebaran, mesmo o Kubado, tá? Mas tinha o Bado também. Mas só do Aldebaran não saber que tem o Bado já é podre. Exatamente. Exato, não dá. E também os Guerreiros do Armagedon, Nossa! Que é ridículo os Cavaleiros de Ouro serem surpreendidos daquela forma e morrer. Ridículo. Eu pensava que ia ver isso, mas graças a Deus não. E a Chutara fala,
Fala uma fala incrível, né? O verdadeiro Palácio Real está sendo... tá ali. A gente criou um fake só pra atrair vocês. Então tava tudo calculado. Exato. Muito, mas muito bom. E aí aparece o Osho ali, tranquilaço, na arquibancada setor 7 da vila, assistindo tudo. E ele fala, você abriu o jogo. Isso deve significar que a jaula chegou a tempo. E aí começa... aquela trilha linda de Bleach. E aí, meu... começam a sair vários galhos, unidade da natureza. Mas... vários galhos da plataforma que eles estão. E aí aparece aquela outra capitã que fala: já fazia um tempo que eu não preparava um útero deste tamanho, então não foi fácil. E aí sai um papel, sai um pano de cima, como se fosse abrindo assim uma bandeja. E aí você tem ali uma jaula de árvores. Incrível isso. Eu achei fantástico. E foi a capitã Rikifune que criou uma prisão feita de árvores que se alimentam de partículas espirituais. Tanto o Thor, quanto o Gorpo, quanto o Sniper, quanto o Aizen tentaram atacar as árvores, mas elas se reconstroem. E aí ela disse que não adianta eles atacarem, porque como o ataque deles é com partícula espiritual, isso alimenta as árvores. Incrível essa explicação. E aí surge o cara que eu queria ver lutar, velho. Esse aí, o Cabeleira? O Cabeleira é uma mistura. Ele é uma mistura do Gai... com o Kuwabara. Não, como é que é o nome daquele do treinador do... o Takumi. É ele mesmo. Parece o Takumi do Hajime no Ippo. Exatamente, é a mistura dos dois. Ele surge na fumacinha das fontes termais. Isso. E fala: primeiro posto da Divisão Zero, Guardião Sagrado do Leste, o demônio da fonte termal. Sou eu, Tenjiro Kirinji. E aí é o seguinte, a turma se apresenta, né? Todos eles se apresentam. Eu achei isso muito legal, porque evidencia mais a turma da Divisão Zero. E aí chega, né? O criador da Zanpakuto. Puta, mas ele chega muito bem, cara. Eu confundi. Era esse aqui que eu tava falando. Esse o Nimaya. Aqui, o Oscar Nimaya, ele chega... Ele é meio... meio Killer Bee. Não é o Killer Bee. Ele é meio o Kawaki. Que é meio Naruto e meio Sasuke. O cabelinho é meio loiro e tem o cabelo preto. Sim. Ele é meio Kawaki. Mas ele canta igual o Killer Bee. Então, aí é o seguinte. Ele fala assim... é aqui que começa a verdadeira luta da Divisão Zero. Aí o Thor dá uma investida. Nossa, meu Deus. Essa foi muito humilhante, cara. O Thor dá uma... o Thor chega na cara, ele desvia e fala: é a minha vez. Faquinha, espadinha, cai o Thor. Não, e ele tira a Zanpakuto dele de uma fonte, de né? uma caixa de água. E a espada, ela treme. Ela não tá pronta ainda, a espada. Ele ainda falou: olha, eu preciso ir na Seretei pra terminar a espada, mas vou usar ela aqui mesmo. E assim, essa sumida que ele dá no Thor, ela é maravilhosa. Porque assim, ele desvia do Thor, ele já aparece embaixo e dá um corte, o Thor já tá caído já. Exatamente. Já tá caído. Afinal, você não pode, com o criador da Zanpakuto, você não pode que esse cara... Você precisa de vários níveis de superioridade, porque é o criador da Zanpakuto, né, cara? E aí é o seguinte, ele explica, né? Ele fala assim, ó: essa espada que ele tá usando, né, está encharcada naquela substância gelatinosa. Aí vem o Sniper. O Sniper falou: não tem como você matar o Geralt. Meu, aí o Sniper atira, ele fica com a espada, o tiro do Sniper bate na espada e explode, desvia assim facilmente. Ele dá uma avançada, já corta o Sniper inteiro já. Braço. E o que ele faz com o Gorpo? Não, assim, depois que ele passa pelo Sniper, ele joga a espada na cara do Gorpo. Na cara. E depois ele voa em cima da espada, tira e já corta o Aizen. Mas o Aizen consegue desviar ainda. Ele ainda fala: ó, você conseguiu desviar. Mas depois ele passa e corta ele de novo no chão, cara. Agressivaço, cara, meu. Gostei muito desse cara. Enquanto o Nimaya tava dizimando a guarda real do Yhwach, Yhwach usou uma estratégia também do Naruto, né? Ele jogou uma moedinha, né, que tem o símbolo do Quinch, essa moedinha passou pelos galhos, e aí
ele se transformou na moedinha. Naruto usava bastante É o isso, Henge. né? É o Henge, né? É isso aí. Tipo, o Naruto se transformava na Shuriken. No tronco também. Exato. E aí ele para o Yurrabarra na cara do Osho, na cara, né? Mosaico, todo mundo, os capitães olhando. Nani, ele conseguiu escapar da jaula. E o Yurrabarra fala: você vai me deixar passar Ichibe Yosube. Bom, ele falou esse nome diferente. E toda vez quando ele pronuncia esse nome, o Manako fala assim, ó: eu já o castiguei muitas vezes, mas você ainda fala meu nome casualmente. Me culpe. Não me culpe se você perder a sua voz. E aí, Thumb da apresentação do Osho. Sim. E termina o episódio. Belo episódio. Belíssimo episódio. Eu acredito que tem algum traidor aqui, cara. Porque não é possível. É muita superioridade. E o Yurrabarra deve ter um grande plano. Mas essa turma aqui é uma turma muito complicada, né? De você vencer facilmente. Então deve ter alguma... O Yurrabarra deve ter umas 3 cartas na manga aqui pra gerar alguma dificuldade. Porque... Então... não existe, né? Não tem agora como. a gente tá numa situação onde... E tem um número menor também. É que a gente não sabe se esses caras morreram, né? Esses daí, o Thor. Isso. Eu acho que não, né? Pode ser também um Leonardo. Pode ser, porque a gente tem agora o Ishida e o Cabeleira, que ficaram lá, o loirão, né? Contra 4 capitães. Sim. Contra 4. E esses capitães são capitães embaçados, sabe? Vamos, não sei como é que vai ser, como vai ter um confronto de igualdade ali, ou se os capitães vão perder pro Ishida e pro loirão. Então, aí e ainda tá, tem, né, o Ichigo chegando. E aí que tá, né? O Ishida ganhar de um dos caras da Divisão Zero... exatamente. Exatamente. É um negócio que fica um pouquinho difícil de aceitar, mas a gente tem que lembrar que ele tomou o sangue do Yurrabarra. Mas vamos ficar aqui nesse episódio, que foi muito bom. Vamos aguardar o próximo. Eu quero saber a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triplo C, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.